Olá, sejam bem-vindos. No Educa Floripa de hoje, esporte e política se unem em um só propósito: formar cidadãos atuantes e conscientes. Vamos começar o programa conhecendo os novos vereadores mirins de Florianópolis, que atuarão no biênio 2025-2026. O projeto Vereador Mirim começa com um convite. Todas as escolas da capital recebem as orientações. E a partir daí, a comunidade escolar escolhe os seus representantes. A gente recebe um e-mail, né? Na verdade, quem recebe é o diretor, ele repassa para a gente. Todas as escolas recebem o mesmo e-mail. E o projeto acho que é voltado do 5º ao 9º, anos finais, pegando também o 5º ano, né? E aí a gente passa explicando mais ou menos, mas muitos desconhecem o que faz um vereador, a atividade do legislativo e tudo mais. Muitos não se interessam, mas assim, a gente aqui já tinha o grupinho aqui já tinha uma formação política que a gente vem desenvolvendo já faz um tempinho. E o Ângelo se interessou, né? E aí uma das coisas que a gente falou, não, tem que ser uma pessoa assídua, tem que ser uma pessoa comprometida e tal. E aí votamos e o Ângelo então foi eleito e fiquei muito feliz quando ele realmente, entrou para esse projeto. O programa, que existe há 18 anos, é uma oportunidade real de vivência política. Os estudantes participam de sessões, apresentam propostas e aprendem na prática o funcionamento do poder legislativo. Eu acho importante porque eles podem ter uma noção de como que funciona. É uma profissão, né? Que muitas vezes dentro de uma escola talvez não se fale muito, mas eu acho que é uma profissão, é o que, né, são as leis que regem a gente, então como na cidade, então tudo isso eu acho que eles podem e devem estar fazendo parte, né, sabendo como que funciona, tudo mais. Ângelo Zuliani é um dos vereadores mirins eleitos. A decisão de concorrer veio do desejo de transformar a própria realidade e entender melhor como funcionam as leis. A burocracia, segundo ele, é mais complexa do que imaginava, mas o aprendizado tem sido valioso. Eu gosto das coisas meio de política, daí eu me interessei, daí eu me candidatei e o pessoal ali no momento elegeu. Eu não sabia como funcionava esse lance das leis, de como que é a burocracia por trás disso, como que é complexo ser vereador. Eu achava que as pessoas chegavam lá, perguntavam para ele e ele ia lá e fazia. Mas não, é bem puxado. As pessoas vão lá, entregam, fazem perguntas, fazem propostas, daí a pessoa tem que procurar para ver se já existe alguma coisa assim, tem que fazer requerimento, tem que esperar chegar na prefeitura, que daí eles vão lá, analisa, podem mandar de volta para tu ter que refazer uma parte, refazer tudo. Entre os temas que já despertaram seu interesse estão melhorias na escola e no bairro onde mora. Já pensei em criar a escola nova, que foi prometido há mais de 2 anos. Também pensei em arrumar as estradas, as calçadas, que tem algumas que estão emburacadas, que estão ruins de se locomover. Na escola, o mandato também gera envolvimento coletivo. Ô, Ângelo, eu tava jogando vôlei lá com o Rômulo na educação física hoje de manhã, daí só que a rede tava muito baixa por causa que os ferros que prende a rede tá muito solto. Daí a gente tava conversando com o Antônio também e o Theo sobre que não dá pra jogar vôlei lá dentro. E daí, quando fica chovendo também a gente não consegue ficar fora da escola, fica todo mundo amontoado aqui dentro. Amontoado. E também não tem cobertura na quadra e fica ruim. Os colegas se sentem parte do processo, ajudam com ideias e acompanham o dia a dia do vereador mirim. Quando a gente soube do primeiro dia que o Ângelo teve o negócio do vereador mirim, a escola inteira veio conversar com ele, dar parabéns para ele, professores, alunos, amigos. E, cara, é uma conexão muito grande, assim, que a gente pode ver que a gente consegue colocar nele, pedir para ele falar sobre algumas dificuldades que a gente tem na escola ou até mesmo no bairro. A gente acaba falando para ele, ele anota as coisas mais importantes que precisam ser melhoradas no bairro e manda lá para a eleição de vereadores. O exercício de cidadania que começa dentro da escola se estende ao bairro e à cidade. Eu acabo conversando um pouco com ele sobre as coisas que acontecem na Vargem Grande, né? Porque eu meio que falo para ele as coisas que acontecem na Vargem Grande, ele anota e daí ele manda lá para o vereador Mirim falar sobre.
Mais do que formar futuros representantes, o projeto desperta a consciência de que todos podem e devem participar das decisões públicas. Tem certos pontos que são pertinentes ainda assim. Sim, é que a tua fez um resumo e a minha foi mais os mini tópicos. Mas a tua tá muito separada das ideias. Você tem que juntar um pouco elas e organizar Vocês são elas muito melhor. O que ele fez? Tá muito desconexo os seus pontos. O projeto Vereador Mirim aproxima os estudantes do debate político e das soluções possíveis. Esse aprendizado político, acho que ele pode começar desde cedo, né? Talvez se fale mal da política porque pode ser que, né, a gente tenha passado por pessoas despreparadas, mal intencionadas, né? Mas por que não um de nós lá fazendo o que tem vontade de fazer pela sociedade, né? Então eu acho que tudo isso é um aprendizado político, né? E trabalhando com ética, né? Com vontade de fazer uma boa sociedade, uma boa cidade, né? Eu acho que faz parte. Em Florianópolis, a cidadania está sendo construída desde cedo, com ética, escuta e vontade de fazer diferente. O mandato é mirim, mas a formação política é de gente grande. É uma vivência, né? De você colocar a sua ideia, dessa sua ideia ser criticada, ser reelaborada, depois você tem que refazer, né? E também convencer as pessoas que é uma boa ideia e vamos tentar fazer com que essa ideia seja votada, né? E seja posta em prática. E aí já também é outro passo, né? É uma maneira melhor de se comunicar e aprender mais cedo sobre as coisas políticas no nosso mundo, né? Se na Câmara eles aprendem sobre democracia e representatividade, nas quadras e nas pistas, a lição é superação e inclusão. A próxima pauta nos mostra como o esporte inclusivo pode transformar realidades. Mais do que uma competição, um encontro de superação, inclusão e novas possibilidades. Nos dias 12 e 13 de abril, 23 estudantes da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis participaram do Meeting Paralímpico, etapa Florianópolis. Eles competiram no atletismo e na bocha, representando 12 unidades educativas que integram o projeto Floripa para Desporto, uma ação do programa Rede em Movimento. Coordenadora, qual a importância da participação dos estudantes nesse Meeting Paralímpico e como é que ele dialoga com o projeto Rede em Movimento? A importância dos estudantes participarem de um evento de paradesporto como esse, ele tem sobretudo a ver com a inclusão, a superação dos limites, a valorização da diversidade e a celebração também das potencialidades individuais das crianças, né? Para esses estudantes estar num evento como esse, não é só ter acesso a um esporte de rendimento, é também ter oportunidade de acesso ao próprio esporte, né? Ele, num evento como esse, envolve questões de superação, de autoestima, né? De estar com o outro que muitas vezes é igual e diferente dele ao mesmo tempo, né? Então, um evento como esse, ele não é só um evento esportivo, mas ele é um evento de socialização também. E pensar o paradesporto dentro do projeto Rede em Movimento é porque o projeto ele se propõe, assim como todos os outros projetos da escola, a ser inclusivo, né? Então, ele tem que proporcionar a oportunidade de acesso para todos os estudantes, independente se é com deficiência ou não, né? Então, o projeto ele busca ampliar o repertório de práticas corporais para todos os estudantes, sem exceção. E o esporte ele é um direito social, né? Então, a gente tem que ampliar e possibilitar o acesso ao esporte para todas as crianças, né? E claro, o paradesporto ele tem algo especial porque ele é pensado para os estudantes com deficiência, né? O Floripa para Desporto tem ampliado o acesso de crianças com deficiência ao esporte, né? Como esse trabalho é desenvolvido nas unidades educativas? Bom, o Floripa para Desporto, ele está dentro do nosso projeto maior, que é o Rede em Movimento,
e ele se propõe a ser inclusivo. Então, nós não temos um formato único na nossa rede. Ele acontece de acordo com as necessidades e as individualidades de cada escola, sobretudo das necessidades de cada estudante. Então, nós temos escolas em que há atendimentos mais individualizados, nós temos escolas em pequenos grupos, nós temos escolas que são em grandes grupos e, inclusive, escolas que não têm um grupo específico de atendimento do paradesporto, mas as crianças com deficiência, elas participam nas aulas dos grupos das outras modalidades e das outras práticas corporais. Em tese, cada professor trabalha a ampliação do repertório motor das crianças, né? De início, não tem um direcionamento para uma modalidade esportiva, exceto quando ele entra em algum desses grupos, né? Nós temos crianças que estão no grupo de voleibol, no grupo de futebol, no grupo de práticas alternativas. Então, o estudante ele vai desenvolvendo as habilidades de acordo com cada prática que ele participa. E aí, quando nós temos eventos, competições, aí sim o professor faz atendimentos mais individualizados e voltados especificamente para cada modalidade. Nós temos nesse momento na rede o trabalho mais voltado para o atletismo, que é um esporte democrático que atende a maioria dos nossos estudantes. E nós temos também bocha, que aí precisa tem uma limitação um pouco diferente, né? Nesse momento, essas duas são as modalidades que são trabalhadas quando a gente pensa em competição. Mas no dia a dia da escola e do projeto, os atendimentos eles são voltados para a ampliação do repertório de práticas dos estudantes. E como você falou ali na primeira resposta, é muito mais do que medalhas, né? A gente está falando aí de aumento de autoestima, de socialização. Como é que é vê-los superando as próprias barreiras? Então, quando a gente fala em paradesporto, é uma oportunidade única que os estudantes têm em relação à autoestima e à socialização. A autoestima deles, quando eles participam de um evento, além de superar os próprios limites, o paradesporto tem algo muito especial, que é não só mostrar o que falta para esse estudante, mas as potencialidades, né? Então, assim, o que ele tem que pode desenvolver ainda mais, né? Então, não é na falta que acontece o paradesporto, é no que ele pode fazer, é na potência deles. E aí, é importante que o paradesporto ele promove uma competição, digamos assim, mais justa, né? Tem igualdade formal de chances, né? Os estudantes eles competem com outros estudantes que também têm limitações, mas se aproximam nas suas potencialidades, né? Então eles competem. Alguém que tem a perna amputada do joelho para baixo vai competir com outro que também tenha do joelho para baixo, né? Então, e ele superar esses limites em relação a ele mesmo, né? Ele vê que ele consegue fazer e que as regras são adequadas à prática de que ele consegue, isso aumenta a autoestima, né? Supera os desafios, supera as próprias habilidades que cada estudante tem e que muitas vezes nem sabia que tinha, nem sabia que era possível, também porque ele se comparava com um outro estudante que, em tese, não tinha dificuldade ou não tinha uma deficiência, né? Então, aumenta muito a autoestima. Nós já temos relatos de familiares e de professores que eles comentam que a criança era mais tímida, que pouco falava, até o tom de voz já tem mudado, né? A criança tem conseguido se colocar, né, nessas situações de transitar um pouco mais pela escola, de ser reconhecido, né? E em termos de sociabilidade, diz respeito sobretudo a entender que aquele espaço também é dele, não só nas competições, mas no próprio projeto de contraturno, né? Até então, nós não tínhamos tantos estudantes com deficiência que frequentavam o contraturno, porque o estudante ele não reconhece aquele espaço como sendo um lugar para ele, dele também, né? E aí o paradesporto, uma competição voltada para eles,
ele traz um pouco disso, né? É o lugar dele, é o lugar onde ele se encontra, é o lugar onde um menino adolescente cadeirante consegue se encontrar com outro cadeirante que enfrenta as mesmas dificuldades, mas também tem as mesmas potencialidades que ele. Então, interfere bastante em termos de sociabilidade, de fazer amigos, de estar junto com o outro e estar junto com o diferente também, né? Tudo isso por intermédio do esporte. Essa etapa que a gente acompanhou funciona como um processo seletivo para competições nacionais. Como a rede tem se estruturado para apoiar esses atletas que querem seguir aí no esporte de rendimento? Bom, o papel da escola, sua própria função social, né, não caberia o esporte de rendimento, né? Nós trabalhamos com esporte educacional, com ampliação de possibilidades. Então, nós, enquanto educação, nós trabalhamos o esporte na vertente educacional. Mas o Floripa Paradesporto também, ele é um projeto de cidade, né? Então, nisso acabam entrando outras secretarias, como a Secretaria de Esporte, né, que também tem papel nisso. Mas nós atuamos também com o Centro de Referência Paralímpico, que funciona na Universidade Federal de Santa Catarina, e nós temos várias parcerias com eles, que os nossos estudantes possam continuar lá treinando, né, desenvolvendo suas habilidades, né, não necessariamente para o rendimento, mas para se aperfeiçoar em alguma das modalidades que o Centro Paralímpico ele oferece, né? Nós não trabalhamos voltados exclusivamente para o rendimento, porque não é nosso papel enquanto educação, mas acredito que em breve a própria Secretaria de Esportes crie também o seu programa no fomento ao rendimento para esses estudantes que desejarem, né, competir. Que mensagem a gente poderia deixar então para os pais, educadores e os estudantes que participam, né, ou incentivam esses atletas mirins? Bom, a mensagem final é que o Paradesporto ele é um projeto, seja ele no dia a dia da escola ou em competições, ele é um projeto que ele é forjado a muitas mãos. A gente conta com a colaboração e com a participação de muita gente. Então, que os estudantes, os familiares, os professores, toda a comunidade escolar, a própria Secretaria de Educação continue incentivando e proporcionando esses momentos, né, para que esses estudantes, para além de se tornarem ou não atletas, né, eles tenham um direito social de acesso ao esporte garantido, né, e por meio deles, eles possam se desenvolver integralmente, né? Então, que quem não apoie, que passe a apoiar, e que os que já estão, na verdade, é uma mensagem de agradecimento, né, por tudo e por tanto que tem feito para os nossos estudantes. E no Dicas de Leitura de hoje, nós temos uma parceira de anos de caminhada aqui, uma pessoa muito especial, Gilka Girardel. Professora, doutora, que tem nos acompanhado na formação continuada em vários âmbitos, não somente na literatura, não somente para a primeira infância, mas também no âmbito artístico, no cinema. Ela tem uma articulação com diferentes linguagens e ela também é escritora, contadora de histórias. Então a gente vai ter bastante assunto aqui para bater um papo. E aí eu quero agradecer a tua presença, Gilka, muito obrigada por estar conosco e por nos acompanhar todos esses anos enquanto Rede Municipal de Ensino, por ser essa pessoa generosa que tem transbordado, né, o seu conhecimento para que nós possamos aprender juntos. Ai, querida, eu que agradeço, né, pelo convite, pela confiança. Tu estás representando aqui a rede, né? Então, assim, essa rede que é tão especial para a gente, tão preciosa, né, há tantos anos. Então, assim, eu que agradeço pelo convite para estar aqui conversando contigo, com vocês. Gilka, querida, então, uma das coisas que eu não falei ali no início é que tu também tem formação em jornalismo. Mas eu te conheci como contadora de histórias bem no início, quando tu veio para Florianópolis, e eu estava no início lá da Academia Formação em Artes Cênicas. E para mim, aquele primeiro contato, a primeira conversa sobre contação de histórias com a Márcia Pompeu,
foi um despertar, uma virada de chave, sabe? É isso, é por aqui que eu quero ir. Então eu gostaria que a gente começasse conversando sobre isso, sobre a vinda para cá e sobre essa trajetória até se tornar também escritora. Lá no curso de artes cênicas, lá na UDESC, né? Então justamente a convite da Márcia Pompeu, amada, né? A gente foi lá fazer uma fala então sobre narração de histórias. Na verdade eu estava morando já aqui em Florianópolis fazendo 41 anos, eu acho, desde 85. Eu vim para cá para dar aula no curso de jornalismo, de redação, tá? Oficinas de redação. Então essa é uma coisa que sempre me acompanha também, né? Mas desde sempre, no tempo que eu estava cursando jornalismo, eu também estava estudando letras, literatura, porque me interessava a literatura infantil. Então, quando a gente se conheceu, isso era 91, eu tinha acabado de voltar de um mestrado que eu tinha feito fora do país, em que eu estava ao mesmo tempo estudando jornalismo e crianças, comunicação e crianças, e mergulhando profundamente em informações de oficinas de contadores de histórias, narração de histórias, isso nos anos 88 a 90. E depois muito mais, depois a coisa veio vindo, trabalhei muito assim, muito antes de vir para cá, né? Então eu queria ouvir um pouco mais sobre a questão das publicações. Na nossa rede municipal, no nosso acervo, nós temos alguns títulos, não todas as suas publicações, alguns que nos ajudam, né, em termos formativos, então tem essa questão acadêmica de como também contar histórias e trazer, e outros realmente na literatura infantil. E aí eu queria que a gente falasse um pouco, talvez, primeiro sobre essa inspiração, né, para dar uma dica também para os profissionais, mas e também sobre essa questão da tua publicação para a infância, para as infâncias, que me parece uma sequência, um projeto. Eu vou te dizer assim que os livros para criança, tá? Eles, na verdade, foram sempre projetos em parceria, tá? As coisas que eu tenho publicadas para criança sempre foram coisas que foram encomendas, digamos assim, sabe? Então, por exemplo, assim, esses 3 aqui, ó, Margarida Quer Ser Pata, esse aqui, tá? Esse aqui, O Sonho Mais Roxo de Maria Rosa, e O Menino que Consertou a Lua, tá? Eles foram encomendas da querida Vanessa Schultz, que é uma artista, designer, uma pessoa muito importante aqui da nossa cena cultural. E todos os outros projetos também são assim. Por exemplo, esse outro livrinho aqui, ó, isso aqui foi encomenda também, A Vassoura Bruxoli, que é uma adaptação para criança que eu fiz de um conto do Franklin Cascais, encomendado pela Mostra de Cinema Infantil, né, da nossa outra querida parceira. Sim. E, por exemplo, esse projetinho aqui também, ó, isso aqui também foi uma encomenda de lá para cá, de cá para lá. E tem várias outras coisas. Essa aqui eu quero mostrar, porque isso aqui tem tudo a ver com a rede municipal de ensino. Histórias da Costa da Lagoa contadas por suas crianças. Eu acho que esse gosto de escutar as histórias dos outros, recontar, botar no mundo, é uma coisa que assim, é muito preciosa para mim, eu gosto muito de fazer. E eu acho que isso tem a ver com o trabalho do jornalista também, né? Que tu tinhas falado antes, né? Eu trabalhei muito tempo, assim, como professora de redação no curso de jornalismo aqui da UFSC, 20 anos. E também ali fui inventando algumas disciplinas ligadas à criança, né? Uma disciplina chamada Produção Cultural para Crianças, procurando, assim, sensibilizar os futuros jornalistas com relação às crianças, né? Enquanto formação de público, enquanto a possibilidade de falar do mundo para elas, né? Mas também de inventar, né? Arte, vídeos para crianças, história em quadrinhos, livros mesmo, projetos culturais os mais diversos, né? E aí nessas todas eu fui me aproximando cada vez mais da educação e daí depois me transferi do curso de jornalismo para o centro de educação e até agora ainda estou ali, né? E aí falando de publicações, tem essa aqui eu acho legal também, eu gosto desse livrinho aqui. Isso aqui é uma coletânea também encomendada, publicada lá pela Universidade Federal de Minas Gerais. Era um projeto que procura trazer conceitos científicos numa linguagem para as crianças. E esse livro aqui, organizado pelo Fabiano Moraes, o que é memória?
Então me pediram para eu falar do que é memória do ponto de vista justamente da tradição oral, né? Aí o título que eu dei ao texto é Era uma vez o velho que sabia e a criança que podia, que fala sobre esse encontro de gerações por meio das histórias. Pensando nesse coletivo, nesse trabalho lindo que tu tens realizado, tu estás muito presente nos nossos nos espaços formativos, né, assim, com os profissionais da educação, em seminários, mas também lá no chão da escola, lá na unidade, né, de educação infantil, nas escolas básicas. Eu queria que tu compartilhasse um pouco dessa experiência lá com as crianças. É só alegria, né? É só alegria. Realmente ir para as escolas é uma felicidade, porque assim, primeiro pela acolhida das professoras, né, dos professores. Como essa história que eles tinham lido, o menino que consertou a Lua, ela tem a ver com astronauta, eles tinham construído uma nave assim, de papel alumínio, isopor, uns materiais lindos, papel machê no centro da unidade, sabe? Coisas assim fantásticas. Mas esse aqui, Margarida Quer Ser Pátria, imagina, ele foi ilustrado pelo amado Frank Maia, né? Pelo nosso amado Frank Maia, também, que nos deixou há pouco tempo, mas que não deixou, porque o trabalho dele está aí, né? E Frank, inclusive, tinha sido meu aluno lá no curso de jornalismo, muito tempo atrás, né? Meu amado querido também. E aí eles tinham feito, as crianças fizeram um teatro, dramatizaram um livro. Então elas tinham feito máscaras, roupas, trajes baseados nas ilustrações dele. Aí até eu fiz vídeo, mandei para ele ficou todo faceiro. Então assim, o modo como as professoras conseguem, a partir de um livrinho singelo, mas lindo, bem feito, né? Como são esses aqui. E eu digo lindos, quer dizer, não fui eu, nem fui eu a diagramadora, nem a ilustradora, né? Mas, enfim, projetos lindos conseguem ampliar, né? Para o desenho das crianças, para o teatro das crianças, para a fotografia das crianças, para uma imersão em diferentes artes e linguagens, né? E aí, claro, e as crianças são... O que vamos falar das crianças? Assim, né? Elas projetam na gente uma coisa muito bonitinha, né? Assim, elas constroem uma imagem do que seja um escritor, uma escritora, né? Que é muito gracinha, é muito lindo, né? Quando eu penso, assim, né, com relação a tudo que eu tenho aprendido contigo, tem algumas palavras que me inspiram, ou que são, assim, aquelas especiais que ficam. Por exemplo, fogueira, baú de histórias, mar de histórias. Então eu queria que tu conversasse um pouco sobre isso, sabe? Dessas palavras, dessas tuas concepções que vêm daí também, elas acabam se materializando na escrita e que nos acompanham. Além da tua voz, do teu ensino, a gente tem a materialidade do livro para nos acompanhar nos estudos. Tudo aquilo que eu aprendi, toda aquela emoção que eu senti ao aprender alguma coisa com alguém, sabe? Sei lá, assistir uma palestra da Ana Maria Machado, Maria Clara Machado, agora os Machado todos, Machado de Assis. Enfim, são coisas que tocam tanto a gente, e daí, assim, tudo que a gente quer compartilhar, sabe? Então, assim, eu acho que antes de iniciar um curso na universidade, antes de ir para uma oficina, antes de ir para uma palestra em qualquer lugar, eu só peço assim que eu consiga dizer o que aquelas pessoas estão precisando ouvir naquele dia e que eu consiga ouvir o que elas estão precisando dizer naquele dia. Gilca, querida, que delícia esse encontro. Muito obrigada. Claro que nós temos assunto para muitas e muitas tardes e muitos encontros, mas isso que fica é o gostinho. Isso é bom, né? Para que a gente possa continuar, então, nessa trajetória, na Rede Municipal de Educação e pela vida, com muitos inscritos, e fica a dica para que as pessoas conheçam um pouco mais daquilo que tu tens produzido. Muito obrigada. Cidadania se aprende na prática, seja no plenário, seja nas quadras. O Educa Floripa de hoje mostrou que quando se abre espaço, os estudantes mostram do que são capazes. Eu espero você no próximo programa. Até lá!